Narumi Kurosaki era uma jovem cheia de sonhos. Aos 20 anos, saiu de sua cidade no Japão para estudar na França, levando consigo o entusiasmo pela vida que cativava todos ao seu redor. Narumi buscava conhecimento, aventuras e o toque de liberdade que tanto ansiava. A decisão de morar no exterior era parte de seu desejo de explorar o mundo, de se desafiar e de encontrar um sentido maior. Em Besançon, cidade onde se instalou, Narumi conheceu outros estudantes internacionais, fez amizades e se destacou rapidamente pelo carisma e pela alegria com que enfrentava os desafios diários. Foi também em uma dessas jornadas de estudo e descoberta que Narumi encontrou Nicolás Cepeda, um chileno que parecia, a princípio, tão encantado com a vida quanto ela. Os dois se conheceram em um evento universitário e logo o interesse mútuo floresceu. Nicolás tinha um jeito cativante, um sorriso fácil e uma conversa que a fascinava. Ele mostrava ter uma profundidade de sentimentos e uma devoção que, para Narumi, inicialmente parecia genuína. Seus gestos de afeto eram constantes, e ele demonstrava um cuidado que ela nunca tinha experimentado antes. Nicolás sabia ouvir, entendia suas preocupações, oferecia conselhos e se mostrava presente de uma maneira que fez com que ela se sentisse segura. Porém, com o passar do tempo, Narumi começou a perceber nuances na personalidade de Nicolás que a deixavam inquieta. Seu carinho gradativamente revelava traços de possessividade, e gestos de amor começavam a se misturar com uma sutil desconfiança. Pequenos comentários que antes pareciam brincadeiras passaram a soar como julgamentos. Ele a questionava sobre suas amizades, mostrava ciúmes desproporcionais. Aos poucos, Narumi se via lidando com sentimentos de culpa por situações que antes pareciam naturais. Em alguns momentos, tentava entender o que acontecia e até justificava o comportamento de Nicolás, acreditando que ele agia assim por amá-la intensamente. Narumi então decidiu dar um passo para trás. Ela refletiu sobre sua relação com Nicolás. Com o tempo, percebeu que a intensidade de sua presença a sufocava. Era como se o amor, que antes parecia genuíno, tivesse se tornado um peso, algo que ela precisava carregar por lealdade. Tentou conversar com ele sobre suas inquietações, mas cada tentativa de diálogo terminava em discussões. Nicolás se mostrava incomodado, insistia que Narumi não entendia o quanto ele amava e que ela precisava confiar nele. Para Narumi, a relação já não era mais a mesma. Ela desejava seguir em frente, buscar novos caminhos e, acima de tudo, recuperar a leveza que uma vez a caracterizou. Esse processo de distanciamento, no entanto, não foi fácil. Narumi experimentou um turbilhão de emoções, o medo de machucar Nicolás, a incerteza sobre suas decisões, em alguns momentos, até a dúvida se deveria realmente terminar o relacionamento. Mas sua mente estava decidida. Ela precisava recuperar o controle sobre sua própria vida, mesmo que isso significasse afastar-se de alguém que outrora a tinha feito se sentir especial. Foi uma escolha difícil, mas ela seguiu em frente. A decisão de se afastar trouxe alívio a Narumi, mas também um receio profundo de como Nicolás reagiria. Ela sabia que ele não aceitaria facilmente, e isso a preocupava. Narumi tentava focar nos estudos e se reaproximar dos amigos, procurando encher seu tempo com atividades que a distraíssem dos pensamentos que ainda insistiam em voltar ao antigo relacionamento. Ela sabia que a vida estava cheia de novas possibilidades, e tinha consciência de que era o momento de se reconectar com aquilo que realmente importava. No entanto, Nicolás parecia incapaz de aceitar a separação. Ele a procurava com mensagens insistentes, sempre demonstrando arrependimento e tentando convencê-la a reatar. Narumi tentava ser firme em suas respostas, explicando que queria seguir adiante e que acreditava ser o melhor para ambos. Mesmo assim, ele não desistia, mandando-lhe longos e-mails, aparecendo em locais que sabia que ela frequentava, tentando sempre estar por perto. Cada nova tentativa de contato a deixava mais inquieta, e o que antes parecia apenas uma dificuldade de adaptação dele à ruptura passou a se transformar em algo assustador. Narumi chegou a desabafar com alguns amigos sobre o que estava acontecendo, mas eles tentavam tranquilizá-la, dizendo que provavelmente Nicolás logo entenderia e seguiria em frente. Ela, porém, sentia algo diferente. A cada mensagem, a cada aparição inesperada, Narumi começava a perceber que Nicolás estava tomando atitudes cada vez mais invasivas, e, no fundo, isso a apavorava. Tentava esconder o medo, mas ele parecia crescer a cada dia. Nicolás começou a fazer perguntas incisivas sobre com quem ela passava seu tempo, sobre seus novos amigos, deixando claro que ainda a observava mesmo após o fim do relacionamento. A sensação de estar sendo constantemente monitorada passou a afetar o dia-a-dia de Narumi. O nervosismo a impedia de dormir bem, e a sensação de estar sendo seguida tornou-se quase uma sombra constante. Era como se a presença de Nicolás ainda estivesse ali, mesmo quando ele não aparecia. Ela não conseguia mais se sentir segura, e o prazer de explorar a cidade francesa desapareceu, substituído pelo temor de encontrá-lo a qualquer momento. Semanas passaram e, em um determinado dia, ela recebeu a notícia de que Nicolás havia viajado do Chile até a França para vê-la. Narumi sentiu um calafrio ao perceber que ele estava disposto a cruzar continentes só para encontrá-la. Tentou explicar que não queria reatar, que era necessário seguir em frente, mas Nicolás insistiu em vê-la,
alegando que precisava de uma última conversa para compreender o que realmente havia ocorrido entre eles. Narumi, com receio, acabou concordando em se encontrar com ele, na esperança de que uma conversa clara pudesse pôr um ponto final em tudo aquilo. Naquela noite, Narumi sentiu um peso no coração que não conseguia explicar. Sentia-se assustada, mas também culpada, pensando que talvez estivesse exagerando, que Nicolas apenas queria uma chance para entender melhor a situação. Ela esperava que esse encontro fosse uma oportunidade para finalmente fechar um ciclo, para esclarecer tudo e se libertar de uma vez por todas daquela angústia que a cercava há tanto tempo. O encontro aconteceu no dormitório universitário de Narumi, o lugar onde ela acreditava estar segura, cercada por outras pessoas. A conversa, no entanto, rapidamente tomou um rumo inesperado. Nicolas mostrava-se frustrado e sua expressão se alterava, alternando entre uma tristeza intensa e uma raiva contida. Ele falava sobre os momentos que passaram juntos, sobre tudo que havia feito por ela, sobre como era injusto que ela o deixasse assim. Narumi tentou ser gentil e calma, explicando que o término era melhor para os dois, mas nada parecia acalmá-lo. A situação foi se tornando cada vez mais tensa, e Narumi sentiu um medo crescente ao perceber que Nicolas estava irredutível. Ela tentou finalizar a conversa e pediu que ele fosse embora, mas Nicolas se recusava a deixá-la. Os minutos pareciam se arrastar, e o olhar de Nicolas tornava-se cada vez mais sombrio. A atmosfera no quarto tornou-se sufocante. Narumi sentia-se encurralada, cada palavra sua parecia inflamar mais o temperamento de Nicolas, que insistia em questionar tudo: o motivo do término, as pessoas com quem ela agora passava o tempo, sua decisão de abandoná-lo. Ele falava sobre ela como se ainda lhe pertencesse, como se o amor dele fosse um direito inalienável, um juramento ao qual ela estava irrevogavelmente presa. Narumi, por mais que tentasse, não conseguia convencê-lo de que o fim do relacionamento era definitivo. Cada palavra sua era rebatida com mais intensidade, cada tentativa de apaziguá-lo resultava em reações mais carregadas de raiva e desespero. Em um momento, ela percebeu que as tentativas de convencê-lo, de ser razoável e gentil, já não surtiriam efeito. Tentou levantar-se para pedir ajuda, mas Nicolas a segurou pelo braço, com uma firmeza que fez o coração dela bater mais rápido. Narumi olhou para ele com um misto de incredulidade e medo. Tentava ler nos olhos dele alguma sombra do rapaz que um dia a cativara, mas o que viu ali era algo diferente, algo que não reconhecia e que a aterrorizava profundamente. Aquele não era mais o Nicolas que ela conhecera. A devoção e o afeto que ele dizia sentir agora pareciam distorcidos, transformados em algo sombrio e perigoso. Narumi tentou se soltar, mas a mão dele apertava cada vez mais. Ela sentia uma pressão crescente no braço e uma mistura de raiva e pânico crescendo dentro dela. Tentava manter a calma, tentando se lembrar de todos os conselhos que seus amigos e familiares lhe deram sobre como lidar com situações difíceis, mas nada parecia ajudar. A presença de Nicolas parecia maior do que nunca e o medo a paralisava. Ela olhou ao redor, buscando alguma saída, uma maneira de escapar daquela situação antes que algo pior acontecesse. Pensava na vida que ainda tinha pela frente, nos sonhos que queria realizar, e sentia que tudo isso podia ser destruído por aquela insistência doentia de Nicolas. O tempo parecia-se distorcer. O silêncio entre os dois era quase insuportável. Narumi percebeu que, naquele instante, tudo o que ela pensara saber sobre Nicolas e sobre o amor que ele dizia sentir estava errado. A verdadeira face dele estava agora à sua frente, sem disfarces. Ela tentou manter a voz firme e pediu novamente que ele a deixasse, que fosse embora, mas ele apenas ria, uma risada amarga que ecoava no pequeno quarto. Era como se ele estivesse decidido a permanecer ali até que ela cedesse, até que ela concordasse em reatar, em voltar para ele, mesmo que contra sua própria vontade. De repente, ele aproximou-se mais, e Narumi sentiu o coração bater ainda mais forte, um frio intenso percorreu sua espinha. A luta interna dela entre o medo e a determinação era quase insuportável. Ela sabia que precisava agir rápido. Tentou manter a calma e, de maneira sutil, foi recuando, tentando criar alguma distância entre eles. Sabia que suas chances de escapar eram pequenas, mas cada centímetro de espaço era uma chance a mais. Foi então que tudo aconteceu rapidamente. Em um acesso de raiva, Nicolas avançou para impedi-la de sair. Narumi tentou lutar, tentou gritar, mas o desespero a envolveu de uma forma que parecia engolir todas as suas forças. Ela percebeu que a situação havia ultrapassado qualquer limite que poderia imaginar. Aquele encontro, que ela acreditava ser aquele encontro, que ela acreditava ser uma última conversa para encerrar o passado, estava se transformando em algo que Narumi jamais imaginou. A noite que deveria ter marcado um ponto final se tornava uma prisão, e o medo a paralisava enquanto Nicolas, tomado pela raiva, agia sem pensar nas consequências. Ela sentia uma tensão sufocante no ar, um peso que a impedia de se mover com a rapidez necessária para escapar daquela situação. Narumi tentou novamente resistir, usando as forças que lhe restavam, mas Nicolas parecia tomado por uma obsessão insana, uma determinação cruel de fazê-la entender a intensidade de seus sentimentos, mesmo que isso significasse ultrapassar todos os limites. Ele a segurava com tanta força que ela sentia a dor se espalhar pelo corpo, mas,
Pior do que a dor física, era o desespero que tomava conta de sua mente. Em um último esforço, Narumi conseguiu gritar, mas o quarto parecia isolado, distante de qualquer possibilidade de ajuda. Enquanto a situação se agravava, Narumi começou a reviver mentalmente momentos de sua vida, como se estivesse buscando forças nos pensamentos que ainda a mantinham conectada a tudo aquilo que um dia fora importante para ela. A infância no Japão, os amigos que fizera, o sonho de estudar na Europa, cada pequeno detalhe que compunha sua identidade e que, naquele momento, parecia ameaçado pela presença sombria de Nicolas. Ela nunca imaginou que o amor, que um dia fora algo belo e inspirador, pudesse se transformar em uma prisão tão aterradora. A cada segundo, Narumi percebia que sua chance de escapar diminuía. Ela tentou acalmar Nicolas com palavras suaves, apelando para a razão, tentando fazê-lo lembrar-se dos momentos bons e pacíficos que tiveram juntos. Mas ele já não parecia ouvir. Seus olhos refletiam um vazio assustador, como se estivesse cegado pela dor da rejeição, incapaz de enxergar a realidade ao seu redor. Ele murmurava sobre o quanto ela significava para ele, como se aquilo justificasse qualquer ação, qualquer decisão. Os minutos se arrastavam, e Narumi sentia que seu corpo começava a ceder ao cansaço. Sua resistência já não era suficiente para afastá-lo, e tudo ao seu redor começou a se tornar turvo, como se estivesse se afastando da realidade. A última imagem que permaneceu em sua mente foi a de sua própria liberdade, de sua busca por uma vida plena e independente, que agora parecia escapar de suas mãos. Com a visão se tornando embaçada e o corpo enfraquecendo, Narumi sentiu o desespero dar lugar a uma estranha serenidade. Como em um estado de choque, ela percebeu que seus pensamentos estavam se distanciando daquela realidade cruel e claustrofóbica. As memórias que surgiam em sua mente eram fragmentos de uma vida que ela desejara viver plenamente, e esses momentos fugazes de felicidade e esperança pareciam-lhe dar um último consolo. A última coisa de que se lembrava era a sensação de cansaço extremo e o peso do silêncio que se instalara no quarto. Nicolas, ao perceber o que havia feito, pareceu finalmente sair daquele transe, encarando o resultado de sua fúria e obsessão. A expressão que tomou seu rosto misturava incredulidade e pânico, como se ele próprio estivesse finalmente confrontando as consequências devastadoras de suas ações. Por um instante, a obsessão deu lugar ao medo, e ele se viu diante de uma verdade irreversível. Nicolas, tomado pela urgência de encobrir o ocorrido, agiu com frieza, tentando apagar qualquer rastro do que acontecera. Ele deixou o dormitório de Narumi com uma calma forçada, mas internamente estava em pedaços, ciente de que havia cruzado um limite inaceitável. As horas seguintes foram repletas de desespero e racionalizações desesperadas enquanto ele tentava se convencer de que ninguém jamais descobriria o que havia acontecido. Enquanto isso, os amigos de Narumi começaram a notar sua ausência. Para alguém tão alegre e participativa como ela, era estranho não dar notícias nem responder mensagens. O vazio deixado por Narumi rapidamente despertou uma preocupação crescente entre aqueles que conviviam com ela. Os amigos e colegas começaram a buscá-la, e a inquietação transformou-se em medo quando perceberam que ela não estava em lugar algum. As autoridades foram acionadas e iniciaram uma investigação. O desaparecimento de Narumi se tornou um mistério angustiante, especialmente porque, para todos que a conheciam, ela era uma jovem cheia de vida, sem nenhum motivo aparente para fugir ou sumir. A busca pela verdade começou a reunir pessoas que não se contentariam até que sua amiga fosse encontrada. Eventualmente, a atenção se voltou para Nicolas. As autoridades descobriram que ele estivera com Narumi na noite de seu desaparecimento, e as perguntas que surgiram em torno desse último encontro começaram a desvendar a verdade sombria sobre o que havia acontecido. Ao ser confrontado com as evidências, Nicolas tentou se justificar, mas o peso de suas ações era inegável. Enquanto a investigação avançava, a teia de mentiras e manipulações que Nicolas tecera para tentar ocultar seus atos começou a se desfazer. As autoridades encontraram registros de suas mensagens obsessivas, seus movimentos cuidadosamente calculados para seguir Narumi e a pressão psicológica que ele havia exercido sobre ela, culminando naquela noite trágica. Cada nova revelação pintava um retrato perturbador de Nicolas, revelando sua incapacidade de aceitar a perda e a fronteira assustadora que ele cruzara entre o amor e a possessão. As semanas se tornaram meses, e o caso chamou a atenção da mídia internacional. Em sua terra natal, a família de Narumi passou por uma dor indescritível ao tomar conhecimento do que havia acontecido. O desaparecimento da jovem, que até então era uma filha querida, uma amiga leal e uma estudante promissora, abalou profundamente não apenas os amigos e parentes, mas também a comunidade que acompanhava a história com um misto de tristeza e indignação. Em cada memória compartilhada, em cada fotografia e relato sobre Narumi, ficava evidente a luz e a bondade que ela havia trazido para a vida daqueles ao seu redor. Para Nicolas, não restava mais lugar onde pudesse se esconder das consequências de seus atos. O julgamento se tornou um evento de repercussão, e ele foi obrigado a encarar a gravidade de tudo que fizera. Durante o processo, ele tentou apresentar justificativas, insinuando que suas ações haviam sido motivadas por um amor intenso e incompreendido. Mas suas palavras apenas reforçavam o horror da situação, expondo uma mentalidade possessiva que distorcia o significado do amor verdadeiro.
Aqueles que acompanhavam o julgamento não conseguiam compreender como alguém poderia confundir sentimentos de posse e obsessão com afeto genuíno, transformando a própria ideia de amor em algo sombrio e destrutivo. Na França, no Japão e no Chile, o caso teve um impacto profundo, provocando debates sobre a importância de reconhecer sinais de relações abusivas e da necessidade de proteger aqueles que podem estar em situações vulneráveis. Amigos de Narumi, sua família e mesmo pessoas que jamais a conheceram passaram a se unir em iniciativas de conscientização, usando a história dela como um alerta para que outras jovens não tivessem de enfrentar a mesma tragédia. No final, a memória de Narumi foi honrada não apenas pelo sofrimento que ela suportou, mas pela alegria e bondade que ela trouxe ao mundo. Mesmo em meio à dor, aqueles que a amaram encontraram formas de manter sua presença viva, compartilhando suas histórias e lembranças, seus sorrisos e gestos de bondade. Embora Nicolas tenha tentado apagar sua luz, o legado de Narumi continuou a brilhar nos corações de todos que a conheceram e naqueles que foram tocados por sua história. No decorrer do julgamento, detalhes do relacionamento de Narumi e Nicolas vieram à tona, expondo uma dinâmica de controle e possessividade que muitos haviam desconhecido. Psicólogos e especialistas foram chamados para explicar como o comportamento de Nicolas era um exemplo trágico dos perigos de relacionamentos abusivos. Ele havia confundido amor com posse, desejo de proximidade com necessidade de domínio, até o ponto de não aceitar que Narumi tivesse o direito de seguir sua vida sem ele. Cada depoimento sobre a vida alegre e os sonhos de Narumi fazia a sala do tribunal mergulhar em um silêncio pesado. Enquanto Nicolas ouvia, cercado por olhares de reprovação e incompreensão, a mãe de Narumi sentava-se ali, quieta, com um semblante de tristeza profunda, sem conseguir esconder a dor. Ela trazia consigo fotos de Narumi, imagens de uma filha sorridente e cheia de vida, alguém que sonhava em conhecer o mundo e construir um futuro promissor. Em depoimentos emocionantes, a família descreveu a determinação e gentileza de Narumi, características que sempre marcaram sua personalidade e que Nicolas havia tentado controlar até o fim. O luto da mãe ecoava pelos corredores do tribunal, e cada palavra sua representava o vazio deixado pela perda de sua filha amada. A dor coletiva foi, aos poucos, transformada em ação. Amigos de Narumi e colegas da universidade criaram campanhas de conscientização sobre violência psicológica e relacionamentos abusivos. Eles usavam a história dela como uma bandeira de luta para que outras jovens não tivessem de enfrentar algo semelhante. Instituições e grupos de apoio se engajaram na divulgação de informações sobre como identificar sinais de possessividade e abuso emocional, ensinando a importância de procurar ajuda antes que uma situação se tornasse irreversível. Para a família de Narumi, a justiça foi uma forma de amenizar a dor, embora jamais pudessem recuperar o que perderam. A condenação de Nicolas trouxe, em parte, um sentido de encerramento, uma tentativa de garantir que ele responderia por seus atos. No entanto, eles sabiam que nada traria Narumi de volta, e que o vazio deixado por ela nunca seria completamente preenchido. Mesmo com a conclusão do julgamento, a ausência dela se fazia sentir intensamente, como uma cicatriz que jamais desapareceria. Nos anos seguintes, o impacto de Narumi continuou vivo naqueles que a amaram e nos desconhecidos que foram tocados por sua história. Universidades e instituições em seu nome passaram a oferecer palestras e debates sobre relacionamentos saudáveis e a importância de compreender que amor verdadeiro não se confunde com controle ou posse. Em memória de Narumi, muitas jovens puderam reconhecer a necessidade de proteger sua liberdade, de honrar seu próprio valor e de não aceitar relacionamentos que limitassem sua felicidade e integridade. Narumi permaneceu como uma lembrança, um símbolo de força e resiliência. Sua história trouxe ensinamentos, lições dolorosas que guiaram muitas outras jovens a evitar relacionamentos opressivos e a buscar apoio sempre que necessário. O mundo não pôde vê-la realizar todos os seus sonhos, mas sua memória continuou a inspirar, como um lembrete da importância de escolher a própria liberdade, o próprio caminho, e de jamais permitir que alguém apague a luz que cada um carrega dentro de si.